Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias, está no ar o Expresso, o programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo, sob o olhar crítico do século diário. O programa vai ao ar nos canais do Século Diário no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br. Você ainda pode nos acompanhar no Instagram, que é @tvseculo. Sou Vitor Taveira e o assunto da semana é a recriação dos grupos de acompanhamento legislativo no Espírito Santo. Ainda teremos o giro de notícias e o bloco de rolê com dicas de cultura no Espírito Santo. Assunto da semana: grupos vão fiscalizar ações do Poder Legislativo Municipal. Bem, passado pouco mais de uma semana das eleições, já surgiu no noticiário uma novidade que não é tão nova assim, mas da sociedade civil relacionada à fiscalização dos poderes. Se trata do Grupo de Acompanhamento Legislativo, mais conhecido pela sigla GAL. É algo que já existiu no Espírito Santo e agora está sendo reorganizado a partir de grupos, da sociedade civil. A proposta é que esse tipo de grupo, criado de forma independente, possa servir como uma espécie de fiscalizador da atuação dos poderes legislativos a nível municipal, especialmente, e também como fonte de sugestões de projetos para a melhoria das cidades. A ideia é que sejam grupos suprapartidários, podendo incluir pessoas filiadas ou não a partidos políticos. Um desses grupos está sendo criado em Vitória, assim como há movimentações em Vila Velha, Cariacica e Guarapari, ao menos, segundo a reportagem publicada essa semana no Século Diário pelo jornalista Roberto Junquilho. É importante pensar, então, quem fiscaliza os fiscais, tendo em vista que grande parte do legislativo acaba sendo, na prática, meramente submisso ao governo de turno por meio de acordos, distribuição de cargos, sem cumprir o seu devido papel, de fiscalizar o executivo, além de propor leis, cabe ao legislativo fiscalizar o executivo e debater não só com seus pares do legislativo, mas também com a sociedade civil em geral. Isso é atribuição, isso é a própria legalidade. Os poderes geralmente são sensíveis à pressão popular e a simples presença do povo nas tribunas, nas galerias e também as mobilizações nas redes sociais ou nas ruas, elas influenciam certamente a ação dos políticos, como já vimos em várias ocasiões. Uma reportagem anterior da Elaine Dalgobo, também para o Século Diário, remonta às origens do GAL em Cariacica, na década de 90, quando os munícipes realizavam um revezamento para acompanhar as sessões da Câmara. A partir daí, eles produziam um relatório dos projetos apresentados, sendo eles aprovados ou não na Câmara, com posicionamento dos vereadores e outras informações, usando sempre uma linguagem popular por meio de um jornal impresso que era distribuído nas comunidades, lá em Cariacica. Esse é um modelo que também foi usado em outros lugares. Segundo relata a reportagem, a experiência reduziu o número de faltas e atrasos dos vereadores que eram contabilizados nesse informativo, além de fazer com que alguns deles se preocupassem com a repercussão dos seus posicionamentos diante de projetos que eram considerados impopulares. Isso incomodou bastante alguns vereadores que chegaram a insultar, a tentar agredir integrantes do GAL, algo absurdo, vindo de pessoas nas funções que ocupam, mas mostra como esse trabalho pode incomodar, e nesse sentido incomodar pode ser positivo, tensionar esse espaço legislativo onde às vezes realmente o povo é deixado de lado. Em Vitória também, o registro da matéria do Roberto Junquilho fala que um dos organizadores dos primeiros grupos de acompanhamento legislativo na capital foi o atual presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Domingos Taufner. Então tem todo um histórico aí de acúmulo, e hoje a gente pode imaginar aí uma gama de possibilidades de divulgação dessas atividades, realizadas por esses grupos, já que a popularização da internet e das redes sociais permite, inclusive, atualizações e postagens em tempo real, enquanto a coisa está acontecendo, o que torna essa atuação do GAL promissora, digamos, O grande desafio é mobilizar as pessoas para fazer esse acompanhamento de fato, presencial, que é importante, mas também é possível fazer um certo acompanhamento online, já que as câmaras e a Assembleia Legislativa têm transmissão ao vivo, das suas sessões. Entre os mobilizadores da iniciativa na capital capixaba está a Fernanda Tardim, que diz que o grupo deve seguir o modelo criado em 1996 na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, de onde surgiram as comissões de acompanhamento político das pastorais sociais, que depois vão dar origem aí
a esses grupos, né? Esse grupo em Vitória está se organizando um encontro aí com o filósofo e educador popular Maurício Abdala para discutir essas formas de atuações a partir daqui. Outro que aderiu ao projeto é o advogado André Moreira, que atualmente é vereador do município de Vitória até o final desse ano, né, já que ele não conseguiu a reeleição, mas já prometeu que vai continuar suas atividades políticas no ano que vem, né, mesmo sem mandato, e está se propondo a participar desse grupo. Ele conhece bem aí o Legislativo. Para ele, apesar do foco ser a Câmara de Vereadores, a fiscalização pode também recair sobre responsabilidades da Prefeitura. E aí vou fechar com uma aspas dele. Como a função do Legislativo é fiscalizar o Executivo, toda vez que falhar a fiscalização do Legislativo, obviamente o grupo de acompanhamento vai agir, seja na omissão, seja na ação. Toda vez que uma ação foi imputada e a omissão em fiscalizar aconteça, o grupo vai agir. A legislação é principalmente a Constituição, os seus dispositivos constitucionais, já que o exercício da fiscalização cabe a cada um dos cidadãos e cidadãos, é o que diz o André Moreira. Realmente, a Constituição nos dá essa prerrogativa. Vamos seguir acompanhando o andamento e a articulação aí desses grupos. Desejamos boa sorte aí aos envolvidos na rearticulação dos grupos de acompanhamento legislativo. Vamos agora passar para o nosso giro de notícias. Só a pauta de costumes garantiu o apoio da CADESO ao Everson na Serra. Então, somente depois de atendida a pauta de costumes, inclusive com a reformulação do programa de governo, é que o candidato do PDT a prefeito da Serra, o Everson Meirelles, que está disputando o segundo turno com o Pablo Muribeca do Republicano, teve confirmado o apoio da influente Convenção da Assembleia de Deus do Espírito Santo, a CADESO. Falando também em segundo turno, a coluna Socioeconômicas da Manaíra Medeiros também traz um destaque interessante. Apagada no primeiro turno da Serra, PT vira centro de embate entre o Everson e Muribeca. Então a notícia não é muito animadora, né? Eles estão disputando quem é menos progressista, na verdade, para tentar conquistar aí parte do eleitorado lá da Serra. Outra notícia é que Ferraço indica Norma Ayub para desenvolvimento social em Cachoeiro. A esposa do prefeito é cotada como candidata já a deputada estadual em 2026. Indo para Linhares, vice de Escaramuça coordena equipe de transição. O prefeito eleito e o Franco Fiorotti, que é o vice, defendem a continuidade dos serviços. Lembrando que o deputado estadual Lucas Escaramuça, futuro prefeito, derrotou o atual prefeito Bruno Marianelli na disputa no último 6 de outubro, e eles preparam aí uma transição aparentemente amigável, né? Deputados estaduais aprovam um projeto para unificar cargos na Polícia Civil Capixaba. O PLC tramitou em regime de urgência na Assembleia Legislativa e segue agora para a sanção do governador. Mas o sindicato e a Associação dos Investigadores apontam tratorada e destacam falhas na proposta apresentada pelo governo. Notícia nacional: a Comissão do Senado aprova porte de arma para agentes do sistema educativo e estende a oficiais de justiça. Essa proposta altera o Estatuto do Desarmamento e a posse e comercialização de armas, e é de autoria do senador capixaba Fabiano Contarato, do PT. Foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Enquanto para o Contarato a medida é necessária diante da condição de vulnerabilidade com a qual esses agentes de segurança pública trabalham, as entidades representativas da sociedade civil se posicionam contra e apontam para o perigo do uso de armas em ambientes destinados a adolescentes. Notícias dos movimentos sociais: antes ao menos tínhamos alguma esperança, agora é bem pior. Essa frase é de um dos atingidos de Regência, que lutam por voz e na repercussão do crime da Samarco Vale BHP. Outra notícia ruim, né? Acidente em poço de petróleo pode ser problema no manuseio, diz sindicato. Um poço da Cia Crest, no norte, teve escape de fluidos com danos ambientais. A associação quer destinar todas as unidades do IAPI para moradia popular. A Habitais havia garantido 50 unidades do imóvel e agora vai pleitear outras 56 no prédio do IAPI, que fica em pleno centro de Vitória e foi aí já ocupado pela luta de moradia, mas teve travado esse processo de transformação em moradia popular pelas ações do governo Bolsonaro, que esvaziou o programa Minha Casa Minha Vida. Outra notícia: somos tratados como um estigma e um peso no orçamento,
A mensagem é do manifesto em Guarapari, que defende políticas públicas para a população LGBTQIAPN+. Quilombolas de Graúna reivindicam investimentos em educação. A comunidade lutou contra a municipalização da escola local e segue na luta por melhorias. Abrindo aspas aí, nossa proposta é 50% dos cargos ocupados por mulheres no serviço público. A Renata Setúbal é a primeira mulher eleita presidente do Sindipúblico, o sindicato que representa os servidores públicos estaduais. Ela falou ao Século Diário sobre expectativas e propostas para os próximos anos em que ela vai estar à frente desse sindicato. Eleição para diretor de escola não é realizada em 55 municípios capixabas. O Instituto Jonas fez o levantamento que aponta que Itaguaçu é o município com o maior número de escolas com gestão democrática, mas aí, de 78 municípios, 55 não tem nenhuma escola que realiza esse processo. Uma última notícia aí: Mucurici e Água Doce do Norte têm as maiores taxas de analfabetismo do Espírito Santo. Os dados estaduais abrangem pessoas com idade a partir de 15 anos. Falando também um pouco aí da nossa TV Século, nossos canais no YouTube e também no Spotify, continuarei fazendo uma oposição propositiva para a cidade de Vitória. Essa é a fala da Carla Coser, campeã de votos para a vereadora na capital, reeleita pelo PT. Ela comenta a nova composição da Câmara e também a renovação de seu partido. Outro programa que está no ar é o Pocando pelo Mundo. O capixaba percorre 7 países da Europa e da Ásia de bicicleta. O fotógrafo e cicloviajante Elson Moura criou o canal Coroa e Pedal para falar das suas aventuras. Entrevista muito bacana. Entra lá no YouTube ou no Spotify para conferir. E lembramos que todo esse conteúdo que trouxemos está disponível gratuitamente em seculodiario.com.br. Assim que terminar o programa, entra lá para aprofundar no que mais lhe interessou. Vamos agora para as dicas culturais do bloco de rolê. No sul do estado, uma das atrações culturais do fim de semana é a circulação do espetáculo Corpo Agora Permita-se, uma encenação cênica com corpos maduros de bailarinas capixabas com mais de 50 anos de idade. O espetáculo acontece na sexta-feira, dia 18, no Teatro de Castelo. No sábado, 19, vai ser no palco da Biblioteca de Alegre. E no domingo, dia 20, no Teatro de Guaçuí, sempre às 19h30, com entrada gratuita e classificação de 12 anos. O espetáculo é da companhia Projeto Elus Artes e já foi visto por diversas pessoas na Grande Vitória, chegou a ser encenado até na França. E esse projeto de circulação, pelo interior do estado, conta com o apoio da Secretaria da Cultura do Espírito Santo, a Secult. Já em Vitória, nesse sábado às 10 horas da manhã, vai ter apresentação gratuita do Homem Banda, na Praça Costa Pereira, no centro de Vitória. O projeto é um espetáculo do artista André Foretti, integrante do coletivo Os Viajeiro, e promete levar o público a uma viagem sonora e visual, combinando ritmos e movimentos de forma lúdica. Então, ele é um homem banda, né? E sozinho ele toca vários instrumentos simultâneos, criando aí essa sonoridade: tambor, gaita, violão, chocalho, tudo de uma vez, uma pessoa só. Bem legal, vale a pena. Sábado, 10 horas, na Praça Costa Pereira, de graça. E também no sábado tem o sarau de encerramento das atividades de 2024 do Clube de Leitura Leia Capixabas, que está em atividade há 5 anos, se reunindo mensalmente para debater livros de autores e autoras nascidos ou residentes no Espírito Santo. Para participar desse evento, do sarau nesse sábado, é só trazer obras poéticas de autores e autoras do Espírito Santo e declamar entre todos os participantes. É simples assim mesmo, leve o seu material, coloque a boca no mundo. O local de encontro é a Biblioteca Pública do Espírito Santo, na Praia do Suá, em Vitória, a partir de 14 horas. E fechando aí nossa programação cultural, domingão, dia 20, acontece o 8º Manifesto LGBTQIAPN+, de Guarapari. Como a gente falou, o tema é Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo por Políticas Públicas Além das Praias. Então é um evento político e cultural. A concentração está marcada para as 13 horas na Avenida Pedro Ramos, próximo ao supermercado Perim, no centro da cidade de Guarapari. Vai ter várias atrações como drag queens, performance, exibição de curta-metragem, documentários, DJ, cantores e muito mais. As informações completas estão no Instagram da Associação DRC. Então é @associação.drc. É isso, galera. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, com produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico de Estel Miranda e reportagem de Manaíra Medeiros, Roberto Junquilho, Fernando Dalgobo, Lucas Chuina e Maria Friedrich. Gostou do programa? Envie sua sugestão,
Sua opinião, curta, compartilhe, ajuda a difundir esse conteúdo, fortalecer a imprensa alternativa independente capixaba. Continue acompanhando o noticiário em seculodiario.com.br. Siga já os canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, para receber em primeira mão nossos conteúdos multimídia. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana, sob a visão crítica da realidade. Bom fim de semana e até logo! Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário.